Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Hoje nós faremos 2 devocionais ao mesmo tempo, tá bom? Faremos esse que era para termos feito pela manhã, mas estava muito cansada e dormi até um pouquinho mais tarde. Então nós faremos agora o da noite e o da manhã, tá bom? E amanhã a gente vai voltar ao normal, fazendo o devocional da manhã e o da noite, tá bom? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é glorioso, formoso, justo, fiel, incomparável, inigualável e ministra em nós com poder e autoridade. Senhor, toma um lugar de primazia neste devocional. Primeiro fala comigo, ó Deus, mas também ministra aos corações que aqui estão ansiosos para aprender mais de Ti, para que Tu ministre neles, Senhor. Ah, Jesus, com clareza, profundidade, comprimento, altura, sob medida, fala com cada um de nós. Dê-nos, ó Paizinho amado, discernimento, compreensão, entendimento, sabedoria, inteligência. Nós precisamos, porque reconhecemos que nada somos, temos, fazemos ou podemos, sem que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos oriente. Então, amado Deus e querido Pai, ministra, toma aqui as nossas mentes, os nossos corações e fala conosco. Abre os nossos olhos espirituais e arranca os tetos de nossas mentes, os tampões dos nossos ouvidos e abra os olhos dos nossos corações. Que sejamos mais gratos a Ti. Glorificamos e exaltamos, bendizemos e engrandecemos ao Teu glorioso e formoso nome. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Sábios como serpentes. Interessante, não é? Este título. Mateus capítulo 10, versículo 16. Sábios como serpentes. Texto base. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Achei muito interessante porque eu vi algo na internet esta semana falando sobre exatamente este versículo. Ah, como eu queria ter guardado ele. Como eu queria ter guardado ele. É muito interessante a explicação. Quando eu achar, eu trago ele para vocês, tá bom? Palavra-chave: prudência. Frase da noite, né? Não vai ser mais do dia. Sejam prudentes como serpentes e simples como pombas. Contexto: em Mateus capítulo 10, Jesus envia os 12 discípulos em missão, alertando-os sobre perseguições e desafios no versículo. No versículo 16, ele os prepara para um mundo hostil, comparando-os a ovelhas no meio de lobos. O contexto é de urgência missionária, onde a sabedoria e a inocência são essenciais para sobreviver e testemunhar sem comprometer a fé. Introdução: Jesus não nos manda desprotegidos para o mundo. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele nos ensina a equilibrar astúcia e pureza. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa é uma lição vital para cristãos hoje, navegando em ambientes hostis com sabedoria divina. Eu me lembro bem que o pastor Antônio Júnior, ele fez uma postagem e botou uma garça. E
Ela toda branquinha, branquinha, branquinha. E o texto dizia assim, que eu venha ser como a garça. Esteja no mundo, mas não me contamine com a sujeira do mundo. E a garça, ela estava no charco de lama, né? Ali, olhando, analisando, caçando, né? O seu alimento. Mas ela toda branquinha, os pezinhos sujos, mas ela toda branquinha, sem nenhum respingo. Que coisa mais linda! Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus reconhece nossa vulnerabilidade. Somos ovelhas, frágeis e dependentes do Senhor. Em um mundo cheio de lobos, como oposições, tentações e injustiças. Aplicação. Não subestime os riscos da fé afetiva, da fé ativa. Não subestime os riscos da fé ativa. Confie em Deus como sua proteção, mas avance com olhos abertos, orando por discernimento diário. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Serpentes são astutas, evitam perigos, planejam e observam. Prudência significa discernir intenções, usar palavras com sabedoria e evitar armadilhas desnecessárias. Aplicação. No trabalho ou redes sociais, seja estratégico. Discirna espíritos. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Responda com graça calculada e proteja seu testemunho, sem ser ingênuo. E simples como as pombas. Pombas simbolizam pureza e inocência, sem malícia ou duplicidade. Prudência, sem simplicidade, vira manipulação. Simplicidade sem prudência vira tolo. Aplicação. Mantenha o coração puro, amando sem fingimento. Em conflitos, responda com verdade e bondade, refletindo o caráter de Cristo. Conclusão: viver como ovelhas prudentes e simples nos capacita a cumprir a missão sem medo. Jesus equilibra alerta e pureza para que brilhemos em meio aos lobos, confiantes no Espírito Santo que nos guia a cada passo. Hoje, aplique isso, observe com sabedoria, haja com inocência e veja Deus abrir portas para o seu reino. Saia fortalecido, pronto para impactar seu mundo com fé inteligente. Nós vamos fazer esta oração aqui, encerrando esta parte do devocional e iniciaremos o texto da noite. Amém? Põe a mão em seu coração e repita comigo. Senhor Jesus, envia-nos como ovelhas ao mundo, mas enche-nos de sabedoria, serpentina e pureza de pomba. Ajuda-nos a discernir perigos, a responder com graça e a testemunhar tua verdade sem malícia. Protege-nos dos lobos e usa-nos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Agora viemos aqui para o devocional O Poder da Transformação. Hoje é o nosso 5º dia. Vamos lá aprender mais? A inveja está no pensamento,
Asaf inicia o Salmo 73 dizendo: certamente Deus é bom. Quando Asaf olha para Deus, ele diz: Deus é bom. Quando ele olha para ele mesmo, quando ele se vê, quando ele coloca o espelho diante dele, percebe que seus passos estão escorregando. Está escorregando por uma coisa que nos ataca constantemente. Está escorregando porque está sentindo inveja. Não estava com inveja de alguém que, como ele, estava sobrevivendo do templo. Não estava tendo inveja de outro pastor. Não estava tendo inveja de alguém que estava fazendo a mesma coisa que ele, mas dos ímpios. Estava percebendo que os ímpios não tinham falta de nada. Estavam sempre no bem bom, carrão do ano, celular de última geração, cabelo top, roupa de marca, dinheiro à vontade. Vivem essa vida fazendo coisas desonestas, passando as pernas nas outras pessoas, dando calote, vendendo seus valores, sendo corruptos, roubando com arrogância, fazendo fraude, sonegação, injustiça, e parece que a vida lhes prestigia, mesmo eles sendo injustos. Vocês já pensaram isso? Eu confesso, e quando eu pensei isso, Deus me deu um versículo do Salmo 73. Depois, quando nós leremos o Salmo 73, eu direi ele para vocês. Confesso para vocês que andei olhando para as minhas situações e falei assim: Jesus, sabe o que o Senhor falou para mim hoje? Vê o Senhor. Lembra? Aí eu falei: é o que? Ver o Senhor? Não entendi. Aí o Espírito Santo: vê o Senhor. Lembra? Aí eu falei assim: eu sei que o Senhor vê. Entendi. Então, vê o Senhor. Lembra? Então, eu tenho que me lembrar que o Senhor está vendo todas as situações e tudo que eu estou fazendo. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. Glória a Deus. Então, o Senhor me lembrou. Vê o Senhor tudo. Tudo Ele vê. Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Porque Ele me lembrou. Que Ele vê tudo. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu compreendo Asaf, sabia? Eu compreendo. Falei com Deus sobre isso. E quando cheguei a falar com Deus, Ele me deu. Ele falou para mim: olha lá. Você se lembra que na minha palavra diz que não é para sentir inveja dos que tudo aqui tem e que fazem as coisas mais? Eu falei: eu não lembro onde está escrito não. Aí ele me lembrou, Salmo 73, me mostrou. Por que o salmista sentia inveja dos ímpios? O que é a inveja? Segundo Samuel Munhoz, é aquele desgosto que sentimos com o sucesso de alguém. É um incômodo no nosso sentimento, um incômodo na nossa alma, na nossa mente. É aquele desprazer com a popularidade de outra pessoa, principalmente quando ela atingiu uma popularidade que eu gostaria de ter. E por não ser eu que recebo essa popularidade, causa um mal-estar. Um mal-estar por causa das posses de outras pessoas. Quando sentimos uma dor porque a outra pessoa alcançou o que eu queria. Eu vou confessar para vocês, viu? Eu vou confessar para vocês.
Eu queria e quero muito uma coisa. Já falei com Deus, já orei, já clamei, já busquei, já implorei, mas ele disse que ainda não é o tempo. Eita, é difícil, né? Quando ele diz, espera. Quando ele diz não, é pior ainda. Então, uma outra pessoa adquiriu esta coisa que eu queria na minha frente. Aí eu fiquei assim, poxa. Aí eu senti, isso é inveja. Graças a Deus que o Espírito Santo me alertou. Ele falou, isso é inveja. Aí eu falei, né, não, isso não é inveja não, isso é só um sentimento de, poxa, eu queria também. Aí ele, pois é, isso é inveja. Aí eu falei, eita, me perdoa, Jesus. Eu fui correndo pedir perdão, sabe? Porque eu descobri como é a inveja. E assim eu descobri que já tinha sentido outras vezes e não sabia que era inveja. Aí agora que eu conheço, quando ela aponta de longe, eu já procuro logo falar, Senhor, repreenda em nome de Jesus, tira isso de mim. A inveja é uma das causadoras das coisas ruins. A inveja é algo difícil de reconhecer, muito. Eu não falei para o Espírito Santo, não, isso não é inveja não, é só um pensamento assim de poxa, eu também queria ter ele. Não, mas isso é inveja. Aí eu fiquei assim, sabe, dialogando com ele, mas eu não quero, eu não admito, eu não aceito, eu não reconheço que isso é inveja. Ele, se você não reconhecer, se você não admitir, se você não compreender, se você não entender que você está com inveja, como é que eu poderei te tratar? Então admita, reconheça, compreenda, entenda, você está com inveja. Ah, eu falei, Jesus, mas eu não quero sentir isso não. Ele, mas eu vou te tratar. Não fica assim não. Acontece. Aí foi quando ele foi ministrando em mim e falando para mim, olha, quando você sentir uma pontinha disso, clame a mim e eu te ajudarei. Então, toda vez que eu sinto uma pontinha, um início, uma possibilidade de, sabe assim, eu já quando vai chover, ou tá chovendo, às vezes não cai tudo de uma vez aqui onde que a gente tá. Às vezes a chuva, né, ela vem vindo para chegar até a gente, né? Então, ele me ensinou assim, quando você, sacar que pode sentir inveja por causa de tal coisa, de tal situação, já clama logo. Não espera não. Não espera chegar a sentir. Eu falei, concordo com você. Eu farei assim. E assim eu procuro fazer. Porque eu sou falha e pecadora. E acontece. Por mais que nós não queiramos, acontece. Diz ainda que é o problema mais comum que ninguém tem. Mais comum que, na verdade, todo mundo tem. Mas é o que menos gostamos de reconhecer. Porque parece que é o pecado que mais fede. Não é? Se você parar para perceber, parar para pensar, não é? É. O maior desafio da humanidade é ser feliz com o sucesso dos outros. E é verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja dos Romanos, diz para nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram. Quais são as reações do invejoso? Reação bovina. É aquela quando o invejoso ouve alguém falar coisas boas, elogios de outra pessoa. A reação dele é É assim. O verdadeiro teste da amizade é quando você tem sucesso. Este é o verdadeiro teste da amizade. É quando você tem sucesso. A inveja é um pecado capital. Passamos por cima de valores, princípios, regras, pessoas, família, para alcançar pessoas invejáveis.
O invejoso sempre vai encontrar alguém no degrau superior. Sempre haverá alguém mais bonito, mais talentoso, habilidoso, com mais dinheiro, com mais habilidades do que eu e você. Visão bíblica sobre a inveja. Vamos ler o Salmo 73 e aprenderemos mais sobre o problema da prosperidade dos maus. Foi o que o Espírito Santo ministrou em mim. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservarei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu, certamente, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Glória a Deus. Amém. Vamos lá ler a oração agora? Hoje a oração é pelo nosso lar, é o 5º dia. Provérbios capítulo 31, versículo 28. A palavra é lar, o lar. E o versículo diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também a louva. Vamos orar? Põe a mão em seu coração
e estenda a outra mão para o seu lar, a direção do seu lar. E diga assim comigo, em nome de Jesus: Deus, abençoa o meu lar, abençoa cada objeto eletrodoméstico, eletroportátil, qualquer eletrônico, até o prato, o talher, a cumbuca, absolutamente tudo que tu nos deste. Abençoa. Que neste lar haja paz, alegria, harmonia, diálogo, perdão e amor. Guarda minha casa de toda contenda. A paz seja no meu lar e o meu lar seja um lugar de descanso da presença do Senhor, do cuidado dele. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco, até a vinda do Senhor. Pai, muito obrigado, porque aprove o Senhor conceder-nos, ó Deus, de misericórdia, de graça, de bondade e favor, uma nova semana para iniciarmos ela na tua presença. Deus, venha trazer, ó Pai Celestial, respostas nessa semana, que a tua presença venha ser latente, que venhamos sentir-te, ó Deus Todo-Poderoso, dia após dia dessa semana, e que a tua glória se manifeste em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã, se Deus quiser.